Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro Paixão, da Escola de Administração da UFBA, e nesta aula iremos tratar dos índices e da análise da lucratividade. Bom, primeiro vamos relembrar a DRE. A gente começa a DRE pela receita bruta, tira as deduções, chega na receita líquida. Dela nós tiramos os custos e chegamos no resultado bruto, também chamado de lucro bruto. Tiramos as despesas operacionais próprias e chegamos no LAGI, que é uma medida de lucro operacional. Lembrando que as despesas operacionais próprias não incluem despesas financeiras, porque elas estão tiradas aqui embaixo. Menos juros, que são as despesas financeiras, eu chego no LAI. Menos o IR, chego no lucro líquido ou resultado líquido, né? Então, isso aqui é uma medida de resultado operacional, que é resultado bruto, resultado operacional, resultado líquido. Tá? Lembre-se, essa DRE é uma DRE gerencial. Por que é gerencial? Porque eu tenho juros separados das despesas operacionais, e a gente viu que na contabilidade financeira eles são juntos. Tá? E por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a medida de LAGI é uma ótima medida de lucro operacional. Tá? E isso aqui faz sentido. Então vamos pegar os índices de endividamento, que são, de certa forma, uns índices mais fáceis que a gente tem para calcular. Primeiro, o índice de margem bruta. O que é índice de margem bruta? É o lucro bruto dividido pela receita líquida, ou seja, o ganho sobre os custos. Então, é como se eu pegasse o lucro bruto, esse daqui, e comparasse ele com a minha receita líquida. Ou seja, a única coisa que eu estou abatendo é os custos. Então, é o que a gente chama de ganho sobre custos. Vamos pegar um exemplo. Se eu tiver aqui um lucro bruto de 986 mil para uma receita de 3.074.000, eu vou ter um resultado de 0,32 ou 32%. Significa que a empresa está transformando 32% da sua receita líquida em lucro bruto. Ou, para cada R$ 1 de receita, ela fica com 32 centavos de lucro bruto. Ou seja, para cada R$ 1 aqui, isso aqui vai se transformar em 32 centavos. Ou seja, o resto fica aqui no meio. Isso é alto ou baixo? Não importa agora, porque a gente sabe que isso vai depender de mercado para mercado. Né? Então, por enquanto, esses exemplos são apenas para a gente entender a lógica. E o próximo? O próximo é o índice de margem operacional. Agora eu já estou trabalhando, analisando a operação. E ele é calculado pegando o LAGI e dividindo pela receita líquida. Eu já tinha feito com o lucro bruto, agora desço um pouquinho mais. Isso é o que nós chamamos de ganho sobre os gastos próprios, que envolvem custos e despesas. Lembrando também, a medida de lucro operacional, dessa forma como é calculado pelo LAGI, ela é super importante. Por quê? Porque tudo que está até aqui é operacional. O que vem daqui para baixo já é não operacional. Então é importante que a gente verifique a margem operacional para ver se a empresa ela é capaz de ter lucratividade naquilo que ela se propôs a fazer. Tá? Quando a empresa não tem lucro líquido, ou seja, ela tem prejuízo, a primeira coisa que a gente faz é verificar se ela tem resultado operacional, lucro operacional. Se ela também não tem lucro operacional, a gente verifica se a empresa tem capacidade de gerar lucro operacional, antes de pensar no lucro líquido. Por quê? Porque a gente precisa verificar se a empresa, se aquele grupo empresarial tem a capacidade operacional de trabalhar naquele negócio e gerar lucro. Não é todo grupo que no mesmo segmento tem a mesma capacidade. É por isso que tem a expertise do negócio. Né? Tem pessoas que sabem ganhar dinheiro com algumas coisas e outros não sabem ganhar dinheiro com aquilo. Por exemplo, eu não entendo nada de restaurante. Não é de se esperar que o Roberto vai abrir um restaurante e ele vai ter um desempenho operacional da mesma forma que uma pessoa que trabalha com restaurante há muito tempo. Então a gente precisa levar isso em consideração. E é exatamente essa a lógica da margem operacional. O quanto que eu consigo ganhar de dinheiro na minha operação.
Aí vou pegar um exemplo aqui, a gente tem um lucro de 418 mil para uma receita de 3.074, está dando aí uma margem operacional de 13,6%. Ou seja, a empresa está transformando 13,6% da sua receita em lucro operacional. Ou seja, para cada R$ 1 de receita líquida, ela está gerando 13 centavos de lucro operacional. É como se eu chegasse aqui, ó, no Lagi, para cada R$ 1 daqui, eu chegasse aqui embaixo com 13 centavos. Significa que o resto ficou aqui e ficou aqui. Obviamente também que quanto maior a margem, melhor, né? E o último índice é o índice de margem líquida. Agora sim eu vou comparar o lucro líquido com a receita líquida. É o que nós chamamos de ganho contábil, que é o lucro líquido pela receita líquida. Ele também é importante. Não falo no sentido de a margem operacional é melhor. A margem operacional ela é super importante porque ela é o guia da operação. E a margem líquida é importante porque ela é o guia do todo. Então as duas coisas são importantes. E a priori a gente sabe que quanto maior a margem de um negócio, melhor. Aí a gente tem um exemplo aqui, com um cálculo dando 7,5%, está aqui o cálculo. Significa que para cada R$ 1 de receita líquida, a empresa está transformando aí em torno de 7 ou 8 centavos em lucro líquido. O resto fica entre custos, despesas operacionais e despesas com juros. Tá? Bom, tem mais algum outro índice de lucratividade? Bom, se a gente lembrar que lucro é bom, mas EBITDA é bom demais, né? EBITDA enquanto uma medida de margem ou de resultado operacional melhor até do que o que a gente estava analisando antes, a gente pode sim calcular o índice de margem EBITDA, que é o que as empresas mais calculam, como indicador de margem operacional. A lógica é a mesma da lógica da margem operacional, tá? Então, basta eu pegar o EBITDA, que é o Lagida, ou seja, nada mais é do que o Lagi adicionado da depreciação e da amortização, né? Isso é o Lagida, e dividir pela minha receita líquida. As empresas, na prática, acompanham muito o índice de margem EBITDA, tá? Acompanham o EBITDA, a gente já falou sobre EBITDA. A gente sabe que EBITDA não é uma medida de caixa, mas ele é uma medida de potencial de geração de caixa. E as empresas acompanham muito, não só o EBITDA como valor absoluto, mas também o EBITDA relativo, ou seja, a margem EBITDA, que a priori a gente sabe também que quanto maior, melhor. Bom, se vocês tiverem dúvidas, usem o nosso fórum Tira Dúvidas. Também aproveitem a próxima aula síncrona e a gente se vê na próxima aula.